Muito bem, a paz do Senhor Jesus a todos. Voltamos com mais um comentário da Palavra de Deus e desta vez vamos falar a respeito dos 1.600 estádios. Vamos falar a respeito do local da vítima. Vamos falar do lugar da colheita, um lugar conhecidíssimo dos leitores bíblicos. Todos os leitores bíblicos conhecem de cor esse lugar, essa distância. E nós vamos lá hoje fazer um comentário sobre o Vale do Armagedon. E desta vez é Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Olhei e vi uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice bem afiada. Outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e colhe, é hora da colheita, ou a hora da colheita é vinda, porque já a seara da terra está madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra e a terra foi cegada. Saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice bem afiada. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo lançou a sua foice, ou meteu a sua foice na terra, e colheu as uvas da vinha da terra, e atirou num grande lagar no lugar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. O sangue saiu do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Nossa, que coisa enigmática! Não, não é enigmático. Muito pelo contrário, nós encontramos a ira de Deus acontecendo em um lugar de aproximadamente 1.600 estádios, que equivale aproximadamente, isso vai depender do estádio que você vai usar, da medida que você vai usar para você saber a distância. A medida que usamos, ela se referiu a 296 quilômetros e 700 metros. Mas fique à vontade para você conferir e para você tirar suas conclusões. Isso é muito bom. Na verdade, a gente fala um tanto para provocar nas pessoas o desejo de pesquisar e saber mais sobre as Escrituras. Nós estamos falando do sul da cidade de Haifa até Monte das Oliveiras. Nós estamos falando de todo o percurso do Vale do Armagedon. Então, você precisa saber essa distância para você ter uma medida boa e, por que não dizer, uma medida exata. Lembrando que vai sair do sul da cidade de Haifa e vai até aproximadamente as divisas da terra, onde perfazem todo o Vale do Armagedon, 22 quilômetros de largura por aproximadamente 300 quilômetros de comprimento. Esse é o lugar da colheita, é o lugar da vinda de Jesus Cristo. Lembra que você ouviu tantas quantas vezes dizendo: olha, a vinda de Jesus é como um ladrão. Lembra desse comentário? Você sabe dizer aonde é que Jesus virá como ladrão? Não sabe? Vamos ler o capítulo 16 de Apocalipse? Capítulo 16 de Apocalipse nos diz assim, a partir do versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, que vão ao encontro dos reis da terra, de todo mundo, para congregar eles para a batalha, para juntar eles num lugar, naquele grande dia do Todo-Poderoso. Então hoje você vai saber aonde que vai ser o grande dia do Todo-Poderoso. Olha só que privilégio para você. Hoje você vai saber aonde que é que Jesus vai vir como ladrão. Hoje você vai saber exatamente o local que Jesus vai chegar como ladrão. Então é bom você estar atento, porque isso daqui as novelas não ensinam. Isso daqui são coisas para quem lê a Bíblia, para quem gosta de examinar a Bíblia, isso para quem gosta de ler bastante vezes a Bíblia. Para quem já leu 20, 30, 40, 50 vezes,
e continua com fome e sede das Escrituras. Eu falei agora, me veio na mente assim, George Miller. Depois de 200 vezes, o senhor teria algum desejo que o senhor desejava fazer, sim, ler a Bíblia? Mas vamos lá. Então o versículo 15 diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. 16. E os congregaram, vem como ladrão, que lugar? E os congregaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então Jesus virá como ladrão no vale do Armagedon. Agora o versículo 16. E os congregaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. O vale do Armagedon. Exatamente o lugar aonde todas as aves do céu se reunirão para o grande dia do banquete, o grande dia, o local da vinda de Jesus. Mateus 24, versículo 28. Jesus fala deste lugar. Ele diz assim, Mateus 24, verso 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, os abutres, os corvos. Alguns por causa da carniça, águias por causa do sangue, corvos, tanto carne fresca como carne podre. 6 meses, 6 e 7 meses para consumir com os cadáveres e para sepultar os mortos. 45 dias de batalha, que vai fazer com que o sangue chegue até o queixo dos cavalos. Agora vamos lá. Nós estamos em Apocalipse 16, visto que nós estamos falando do local da colheita, do lugar da onde Jesus vem com roupas tingidas. Agora vamos lá em Apocalipse 19. Convido você a acompanhar desgrudando as folhas da Bíblia. Eu me refiro assim quando a gente conhece de cor, mas você vai lá só para não deixar as folhas se apegarem uma à outra. Capítulo 19, ele diz assim, ele vai mostrar o lugar onde começam as bodas do Cordeiro e o que precede este acontecimento. Eu vou ler a partir do versículo 11, mas te convido a decorar o 19 inteiro. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Seus olhos como chamas de fogo, sua cabeça havia muitos diademas e tinha nome escrito que ninguém sabia senão ele próprio. Seus olhos como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue. Veja que parece uma coisa um tanto metafórica, não parece? Mas não, está falando de um lagar. Lá no capítulo 14 fala de um lagar. Pisaria um lagar. Então esse texto mostra claramente que fala de sangue de um lagar. Isso aqui fala da ira, isso aqui fala de vingança, do dia da vingança. Por quê? Porque lá no céu não tem sangue, muito menos para respingar nas vestes, né? Então nós estamos falando do lugar da colheita, o lugar que as vestes dele, aonde vai ser o dia da cobrança, o dia que é chamado o grande dia do Todo-Poderoso, ou o dia da ira do Todo-Poderoso. As nações do mundo inteiro não perdem por esperar por este dia. Aí o texto diz assim, ainda dentro do 19, verso 13, estava vestido com uma veste salpicada de sangue, nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Seguia-no os exércitos do céu com cavalos brancos e vestidos de branco puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, já justamente no vale. E ele as regirá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar. Entendeu? Isso aqui está escrito. Ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Verso 16. No manto, bem na altura da coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora o 17.
em conformidade ou em concordância com o 39 de Ezequiel. Vi um anjo que estava no sol, clamando com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai. Existe um lugar que eles deverão se ajuntar. Esse lugar se chama Vale do Armagedon. É também conhecido como Megido, Vale de Josafá ou Vale da Matança. Pois eu explico para vocês o motivo dele ter vários nomes. É por causa da distância. Esses nomes são os lugares que recebeu esse nome. Tem acontecimento. Megido, por exemplo, foi um forte. Megido foi exatamente um lugar onde Salomão deixou seus soldados para se proteger de supostas invasões vindo pelo sul de Haifa, entrando e passando as beiras do Megido. Esse lugar é estratégico para uma grande invasão pelo Mediterrâneo. Vamos lá então? Agora, verso 17. O anjo anuncia para as aves se ajuntar. Se ajuntar para quê? Vinde, ajuntai a ceia do grande Deus. Ele está dizendo, venha porque Deus vai dar um banquete para vocês. Isso está escrito, verso 18. Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, a carne dos que se assentam sobre eles, a carne dos homens, dos livres, dos servos, dos pequenos e dos grandes. E essa mesma profecia é encontrada em Ezequiel, capítulo 39. Vamos lá? Vale a pena conhecer essa profecia, viu? Ezequiel, capítulo de número 39, a partir do verso 17. Tu, pois, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dizei às aves, a toda espécie de aves, a todas as aves de todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de todas as partes para o meu sacrifício que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel. Comei a carne, bebeis sangue, comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, dos cavalos de Bazã. Comereis a gordura até vos fartardes, bebereis do sangue até vos embeberdardes, do meu sacrifício que eu ofereci por vós. Isso é uma profecia da guerra, da grande guerra do Vale do Armagedon. Mas vamos ver se Joel fica para trás. Abre a sua Bíblia em Joel. Oséias, Joel. Capítulo 3, a partir do versículo 9. Vejamos o que está escrito. Proclamai isto entre as nações. Preparai a guerra. Suscitai valentes, chegue e suba todos os homens de guerra. Forjai a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices, e o fraco diga, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. Existe um lugar para congregar. E o Senhor, ó Senhor, fazei descer ali os teus fortes. Levante-se as nações e subam ao vale de Josafá. Um dos nomes do vale do Armagedon. Vale de Josafá. Pois ali me assentarei para julgar as nações ao redor. Lançai a foice, mesmo que o capítulo 14 de Apocalipse. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os vasos do lagar estão transbordando, porque a sua malícia é muito grande. Multidões, multidões no vale da decisão. E o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor gritará desde Sião. Aí está maravilhosa vaticinação, a maravilhosa profecia de Joel a respeito do Vale do Armagedon, a aproximadamente 11 mil quilômetros aqui da cidade de onde estamos falando. O Vale do Armagedon, o local aonde Jesus virá como ladrão e pegará as nações de surpresa, uma vez que a noiva ele não vai pegar de surpresa, porque ele revelou estas coisas para a noiva que aguarda para o casamento. Mas multidões estarão reunidos no Vale do Armagedon para o maior evento já visto em toda a história da humanidade. A grande batalha
do governo do anticristo, da besta, seus homens, seus reinos, os reinos do mundo, tentando contra Cristo e seu exército e tentando desfazer com Israel, tentando fazer Israel desaparecer da história e do mapa. Mas é neste evento que se cumprirá uma das mais lindas e belas profecias das Escrituras, citada 1845 vezes. 1545 no Antigo e 300 vezes no Novo, o retorno de Cristo para a inauguração do seu reino, a sua maravilhosa parousia. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e que nós possamos estar atentos a este maravilhoso evento. Encerramos assim, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom estudo.